300 candidatos se submeteram a esse teste de seleção. Observe que a pontuação no teste é dado por um intervalo de classe. Quando trabalhamos com intervalo de classe, o que você deve fazer é substituir o intervalo pelo termo central. Então, o termo central de 80 a 90, nós temos o 85, de 90 a 100, nós temos o 95, do valor 100 a 110, nós temos o 105, de 110 a 120, nós temos o 115, 120 a 130, o 125. E agora você substituiu todos esses pelos termos centrais, e nós trabalharemos somente com os termos centrais. Para o cálculo da variância e desvio padrão, a primeira coisa é a média. Então, a nossa média vai ser o valor 85, que aparece 20 vezes, vai ser o valor 95, aparecendo 100 vezes, o valor 105, que aparece 120 vezes, o valor 115, ele aparece 50 vezes, e o valor 125 aparecendo 10 vezes, dividido pelo número de elementos, que segundo o texto é 300. Então, dividido por 300. Calculando o valor da nossa média, nós teremos o valor que nós encontramos para a nossa média, ele vai dar aproximadamente o valor 102,67. Tendo o valor da média, o que nós precisamos calcular é os afastamentos para cada um dos elementos. Então, você vai fazer o seu afastamento em relação à média. Então, nós temos o valor dessa média como sendo 102,67 aproximadamente. O valor 85 ele está abaixo dessa média, significa que ele é representado à esquerda, 85. E esse 85 ele aparece 20 vezes. O valor 95 também está abaixo e o valor 95 ele aparece 100 vezes. O valor 105 está acima dessa tendência, então nós temos o 105 e esse 105 aparece 120 vezes. O valor 115 também está acima, aparecendo 50 vezes. E o valor 125 também está acima, aparecendo 10 vezes. O que eu preciso calcular é a distância de cada elemento a essa tendência central. Lembrando que quando o valor está abaixo, o nosso afastamento é negativo, ou seja, menos do 85 até chegarmos no 102, nós teremos 17,67. Por outro lado, do 95 ao 102, nós temos menos 7,67. Do valor 102 até chegarmos em 105, nós teremos 2,33. Do 115 até chegarmos no 102, então nós temos 12,33. E o 125, nós teremos o 22,33. Agora que eu tenho os afastamentos, eu posso calcular a minha variância. A variância é o desvio padrão ao quadrado. Então, o nosso desvio padrão ao quadrado, que é a variância, vai ser a média, só que é a média dos quadrados dos afastamentos. Então, nós temos que calcular todos os afastamentos, só que o quadrado deles. O primeiro afastamento, menos 17,67, então, menos 17,67 ao quadrado, multiplicado pelo número de vezes, que nesse caso é 20. Nós teremos o valor menos 7,67 ao quadrado, vezes o número de vezes, que vale 100. Mas, aqui, eu vou simbolizar logo abaixo os demais termos que devem compor a nossa divisão. Então, vou representar aqui
os valores que devem ser inseridos no numerador que aparece na nossa divisão. Então, nós temos o valor 2,33 ao quadrado, e esse número aparece 120 vezes. Nós teremos o valor 12,33 ao quadrado, e esse afastamento aparece 50 vezes. Nós teremos o valor 22,33 ao quadrado, que aparece 10 vezes, dividido pelo número de elementos, que nesse caso será 300. Então, nós temos que fazer todas as contas associadas a esse valor. Primeiro eu elevo ao quadrado e depois multiplico pelo número de vezes, onde nós devemos encontrar como variância, que é o nosso desvio padrão ao quadrado, o valor aproximado. Então, o nosso valor será dado aproximadamente por 84,5. E o nosso desvio padrão é a raiz quadrada desse valor, ou seja, a raiz quadrada de 84,5, onde nós devemos encontrar o valor aproximado de 9,19. Como ele pede o valor aproximado, o mais próximo que nós temos, alternativa D.